Se não estiver funcionando, Deus dá um jeito, né? Vai no gogó. Vou orar. Pai, obrigado por esse tempo. Continuamos aqui nessa vibe, Senhor, a vibe do céu. Te peço, libera, Senhor, um espírito de revelação e conhecimento da Tua Palavra e aplicabilidade, a aplicação dela, Senhor, em nossas vidas. Vem com essa simples, porém profunda, powerful mensagem do céu, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Seja Ele toda a honra, toda a glória, Senhor, e com a gente seja mais um nutriente, Senhor, mais um alimento para, enfim, cumprirmos a nossa missão, Senhor, de exaltar o Seu nome, viver aqui na eternidade tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, para essa igreja, para tantos, para a igreja na face da terra, em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, fala conosco. Fica conosco, leva a gente, Senhor, depois de volta às atividades fora daqui, mas cheio, Senhor, de temor, cheio de conhecimento da Tua Palavra, no nome de Jesus. Tem alguém essa manhã, Senhor, precisa ser curado como eu nesse momento? Se alguém, Senhor, nessa manhã precisa de salvação, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém que precisa ser transformado, Deus, se tem alguém que precisa ser liberto, livre, Senhor, faça, Senhor, segundo aquilo que o Senhor já desenhou para essa manhã, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, esse povo aqui, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Muito bem, eu acho que as mulheres já chegaram, estão chegando, né? Estão chegando, ih, que legal, welcome. Os vasos estão chegando, deve ter mais algumas chegando, outras devem estar se arrumando, enfim. Acabou agora de terminar, ainda há pouco, o Retiro de Mulheres, uma bênção, é feito uma vez por ano. Você que ainda não pôde estar, eu sempre vejo os resultados, né? Elas sempre voltando nesse retiro, como sendo algo muito bom, muito profundo da parte de Deus para elas, para as mulheres. E que Deus abençoe vocês, tenho certeza que foi uma bênção, tenho certeza que vasos de honra foram mais e mais preparados para Ele, né? Porque esse é o segredo, né? O segredo é que a gente foi preparado por Deus para dar louvor a Ele, e o resto, deixa para lá. Isso envolve muita coisa, mas o resto significa aquilo que não é, deixa para lá. Deus abençoe vocês, mulheres. É isso, eu queria ministrar uma palavra que eu já tenho falado sempre, mas hoje especificamente uma conexão que Deus me deu ali sobre essa passagem. Vamos ler imediatamente. Eu vou lendo, quebro, comunico algo, leio, quebro, e a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Mas é pela palavra, ainda botei assim uma exclamação, uma reticência, pontinho, 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 como algo estivesse acontecendo. Mas é pela palavra. Diz assim, mas é pela palavra. Então a vírgula ali no mais eu não coloquei. Mas é pela palavra, e tem que ser pela palavra, porque é por meio da palavra que tudo veio acontecer. É por meio da palavra. Deus disse, haja, houve. Se você ler os primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, tudo acontece por meio da direção da palavra de Deus. Então as coisas acontecem por meio da palavra. Se eu digo algo ruim, eu vou ter uma resposta, uma consequência daquilo ruim, imediatamente, tudo. Então, há poder nas nossas palavras, mas especialmente na palavra de Deus. É dentro dessa vibe, desse contexto, eu quero ler aquela passagem onde Jesus é conduzido, olha que interessante, pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, Deus, pega o Deus que encarnou, ou seja, o Deus encarnado na pessoa do homem, Jesus, e o conduz a um deserto, onde ele estava jejuando e orando durante 40 dias e 40 noites.
É interessante que ele é conduzido pelo próprio Deus. Tem vários ensinamentos nessa passagem. Eu quero tirar alguns e fazer uma conexão de algo que é pertinente a gente. E a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa compreender e, consequentemente, dar uma resposta a isso, praticar essas coisas. Então, é pela palavra. Se eu quero chamar a tua atenção, olha só, Gênesis capítulo 1 fala que Deus viu que tudo estava sem forma e vazio, então Ele deu vida, Ele trouxe vida, Ele trouxe luz, Ele gerou alguma forma nova por meio da palavra. João capítulo 1, estava aqui antecipando, João capítulo 1 vai exatamente dar uma parafraseada, dar uma transformada nisso, dizendo que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e agora veio conviver entre a gente. Ou seja, a palavra assumiu uma forma humana, a palavra assumiu de uma forma humana um corpo, e é interessante, e tudo que havia sido criado foi criado por meio dele. Esse que assume uma forma humana. Não é uma coisa louca? Esse negócio de Deus é loucura. É um absurdo para quem não compreende. Mas para aqueles que já têm o Espírito de Deus, eles compreendem muito bem todas as coisas. E eu creio que Deus está aqui, por meio do seu Espírito, comunicando algo através da sua palavra, para que nós cresçamos, nos enchamos mais e mais da sua presença, da sua gloriosa graça, do seu amor, da sua paciência, do seu temor, e por aí vai. Ou seja, Deus é maravilhoso. O que é interessante, então, é que Ele mesmo conduz o próprio Pai agora, Pai, conduz o Filho para ser tentado pelo diabo. Vamos ler? Pelo diabo, pelo capiroto, aquele que tentou Eva lá, viu as necessidades, aquele mesmo, o que Apocalipse vai dizer que é o dragão, a antiga serpente, lá em Apocalipse capítulo 21, a antiga serpente. Olha que interessante, vamos ler e comentar algo. Por favor, Renatão, coloca aí, versículo 1. Se você tem Bíblia e papel e tem ele aí, facilita para você, a gente facilita mais ainda colocando na tela. Você não tem desculpa de não ler. Olha aqui. Vamos, por favor, colocar primeiro 2 Timóteo. Desculpa, Renato. Eu queria dizer que tudo que a gente lê, tudo que está escrito nesse livro, foi inspirado pelo próprio Deus. Por isso eu coloquei antes aí, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para ensinar, para a repreensão, para repreender, para a correção, para corrigir, e para a instrução, para instruir na justiça, naquilo que é a justiça de Deus. Para quê? Para que todo homem, para que o homem de Deus, para o crente em Jesus, aquele que nasceu de novo, seja apto, esteja apto, plenamente, absurdamente preparado para toda boa atitude, ação, obra. Então, toda a Escritura, ela é divinamente preparada, inspirada, toda, não parte, toda ela é inspirada. Ainda que tem coisas escritas aqui que Deus não faria, mas Ele inspirou que aquilo fosse escrito para que nós aprendêssemos como não repetir. Também é assim. Tem muitos exemplos na palavra que é só para nos alertar. Legal. O som continua, a vibe continua. Daqui a pouco a gente canta. Então, entenda isso, ela é recheada do pensamento de Deus, da forma como Deus pensa e, consequentemente, o modus operandi, a maneira como Ele opera as coisas. Eu quero ler agora, então, enfim, por favor, Mateus capítulo 4. Essa passagem tem Lucas, tem Marcos, eu pego essa daí, pego mais explicadinho algumas coisas. Então, você pode ler comigo se quiser, acompanha. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, esse Espírito é o Espírito de Deus, pelo próprio Deus, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Coisa absurda, como eu falei. Para ser, então quer dizer que o pai vai fazer isso com o filho? Depois eu vou explicar. Depois, versículo 2, de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador
aproximou-se, olha que legal, teve fome. Cansado. Você já teve momentos da sua vida cansado e cansado? Sobrecarregado? E aí vem uma situação, uma pressão. Você, meu Deus, o que está acontecendo? Já aconteceu isso contigo? Momento que você não teve uma noite bem dormida, o carro quebrou, o dinheiro não entrou, alguém partiu, acabou a relação, enfim. Aí vem uma pressão que você não sabe de onde. A Bíblia diz que vem, sabe de onde? Vem das trevas. Principalmente, né, todo tempo, mas principalmente para a gente que já é da luz, a gente que já pertence ao Senhor, a gente que é do Senhor. Então, que você possa abrir o teu coração, seus ouvidos, e penetra nesse texto. Deixa a sua mente entrar e vai pensando nessas palavras. Isso, o próprio Cristo falou, a palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e vida. Então, a palavra é espiritual. Quando a gente abre, a vida de Deus entra, penetra no nosso ser, chama de coraçãozinho, parte íntima, né? Nosso ser, aqui dentro, no íntimo, e começa a fazer os ajustes para o qual ela está sendo lançada. Então, o versículo 2 diz assim, então, depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então, o tentador aproximou dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro, são 3 etapas, né, da tentação. Tentação 1, 2 e 3. Vamos então separar. Primeira etapa, ele tem fome, necessidade física, pressão, necessito de algumas coisas, tenho fome, tenho sede. Aí o tentador se aproxima. Como ele refuta essa tentação? Usando uma porção das Escrituras. Eu coloquei aí, por favor, Deuteronômio, está logo aí ela. Eu coloquei aí, 8, versículo 3. Vê se está ali, ó. Olha ali. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você lê esse contexto lá de Deuteronômio, eles vêm do deserto, eles vêm de um processo do exílio encaminhando a terra prometida. E é um grande processo. Deus ali vê como o povo era carnal, não queriam buscar Deus. A sua tendência natural é o que tese teológica fala, você ter uma natureza natural de inclinação inclinada para a carne. A gente naturalmente, olha, guarda isso, eu e você, euzinho em primeiro lugar e vocês, temos uma tendência natural em olhar para a carne, em sentir a carne, em ser tentado em dar as saídas, respostas para a nossa vida pela carne. Todos nós. Não vem que não tem. Tem algum aqui que já foi arrebatado e está passando só um tempo aqui embaixo, que não tem isso? Tem alguém aqui? Não. Acho que não, né? Todos nós. Então, Jesus está ensinando na sua humanidade como é que a gente age nas pressões físicas que temos. Então, ele refuta a primeira tentativa de Satanás por meio da palavra. Vamos para a segunda. Olha que legal. Então, 5 até o versículo 7. Então o diabo, está aí, por favor. Então o diabo, do versículo 5, mesma passagem de Mateus, até o 7. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou lá, olha, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você, olha essa palavra, ó, tem uma condição aí, né? Uma conjunção, se,
Ó, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em coisa alguma. Curiosidade, né? O diabo tenta usar a própria palavra inspirada de Deus, dar uma deturpada no contexto, no momento, para que você possa pecar contra Deus. Por isso muita gente vai na igreja, eu fiz isso, eu dei isso, eu estava esperando que eu desse isso e recebesse em troca, porque está escrito, né? Dê, que Deus te devolverá. Hein? Lembra disso? Dê, Deus te devolverá. Sacudida, transbordante, dê. Quem lembra disso aí? Só eu? Só eu. Lembra não? Então dê ao Senhor. Aí você deu e não aconteceu nada. E aí, meu? Segura essa, pastor. Me explica esse negócio. A Bíblia fala que a gente faz por motivos egoístas. Por isso que eu ensino aqui, canso, porque eu vivi tudo isso e tenho vivido, ensino, tento somente isso. Eu não sou maravilhoso, nada disso. Estou cada dia na pressão, aprendendo com a palavra de Deus. Vivi todas essas coisas. Te ensino aqui, nada é por troca, barganha com Deus, mas é por coração, por gratidão, porque Deus ama quem faz tudo isso com alegria, sem esperar nada em troca. Mas, como Deus é bom, maravilhoso, misericordioso, Ele sabe tudo que eu e você precisamos. Então, Ele nos provê, nos entrega, segundo as riquezas da sua grandiosa graça. Entende isso? Porque Ele sabe exatamente, lá no profundo do seu ser, o que verdadeiramente você e eu precisamos. Legal, né? Então, essa passagem aqui me chama uma curiosidade. Eu coloquei ali Salmos, por favor, Salmos. Ele repete Salmo 91 aqui, no versículo 11 e 12, está ali, porque a seus anjos, olha só, o diabo usando a palavra, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. A curiosidade é que ele deturpa a palavra do contexto, mas aí Jesus, maravilhoso, na sua humanidade, mas ele era Deus, na sua humanidade, ele derrotou toda e qualquer artimanha do maligno, refutando toda a pressão das trevas, por meio daquilo que já está escrito, eu e você temos e não fazemos uso, às vezes, por quê? Deixamos a carne tomar posse, dominar, e aí dizemos coisas, damos respostas erradas. Olha como ele faz, então, aqui, ele diz no versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Lê lá comigo, Deuteronômio 6, versículo 16. Olha lá. Então, aquilo ali, por favor, Deuteronômio 6, 16. Está no finalzinho aí da segunda etapa. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O sol está vindo do deserto. Um povo difícil. Fala Israel. Israel, Deus separa um povo para se manifestar, para se revelar. É o que chamamos de revelação especial. Ele começa a se revelar com o povo. Eu sou quem sou. Eu sou quem sou. I am who I am. Eu sou quem eu sou. Não haverá outros deuses diante de mim. Ele começa. Ele já ensinou isso, por isso que o povo não suporta, ele já sabia, esse povo, conhecia, quando ele manda os 10 mandamentos, quando ele vai ensinando a lei, que o povo era era inclinação dura para obedecer a Deus. Por isso que a lei é criada, porque agora vocês só vão ser abençoados se obedecerem. Começa a ler a lei, lê Levítico, aprende isso, guarda isso. Você vai ver que as bênçãos só vinham se. Isso é chamada de as bênçãos condicionais. Por isso que Israel foi tratado dessa forma. E viviam pela lei. E vivem até hoje, aqueles que rejeitaram a Cristo. Então, o contexto aqui é esse.
Satanás usa uma palavra para dizer a ele, se você é o Filho de Deus. Sabe o que eu percebo aqui? Tentando criar um problema de identidade no homem Jesus. Se você é o Filho de Deus. Eu queria dizer para a gente aqui, a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 14, que ele deu, se não me engano, 12, 13, 14, se eu estiver falhando aqui, perdoe, é que ele deu o poder de todos aqueles que crescem em Cristo Jesus de serem chamados filhos de Deus. Se eu e você cremos em Jesus, tivemos uma experiência de vida, nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Significa que toda e qualquer palavra escrita entrou em você, você usa, você refuta toda e qualquer pressão do inferno na sua vida, na sua casa, no seu corpo, nos seus negócios. Se refuta, porque as coisas acontecem como consequências de escolhas nossas, e escolhemos às vezes, ou na maioria delas, erradas, coisas erradas, opções erradas. Por às vezes, ou na maioria delas, não escolhemos, ou decidirmos, ou agirmos de acordo com a palavra. Então, o homem, Deus, Jesus, está ensinando aqui. Então, Deus, na humanidade de Cristo, está ensinando como a sua igreja, o seu povo, deve agir. Porque ele vem batizado, conduzido ao deserto, porque ele ia começar um grande ministério. Então passa pela moenda, aí vem logo sem vergonha. Aí, no momento de necessidade, fome, aí pedra está aí. Ele tinha poder, sabe disso? Ele poderia transformar qualquer pedra em pão. Ele pegou e... Você lembra disso? Abraão vai sacrificar Isaac. E ele vai lá sacrificar Isaac e Deus proveu o quê? Um cordeirinho. Para quem disse, haja luz e houve luz, olha, que a terra brote todo tipo de planta comestível, tudo. As medicinais. Ele falou e aconteceu. Sabe o que ele não podia fazer? Sistema aí do mundo. Abracadabra. Não é assim? 3. Vem. Ele podia simplesmente falar, tenho fome. O próprio maná que caiu do céu cairia na mão dele ali. Ele era o próprio maná. Então ele estava cheio de vida, cheio de alimento. Então ele vai, externa aquilo, refutando Satanás. O alimento é a palavra. O alimento, o pão vivo que desceu do céu. Cristo Jesus. Então ele estava ali, encarnadamente mostrando a gente como viver. Eu deixo aqui esse pequeno contexto, também está escrito. O diabo sempre vai tentar, guarda isso, persuadir a gente usando até a palavra para você pecar. E ele não pecou, Jesus não pecou contra Deus. Terceiro ponto, e já finalizando e batendo um papo, fazendo uma conectividade, do versículo 8 ao versículo 11, depois o diabo, tá aí? Vamos ver se dá? Olha aí, Depois o diabo, é um nome chato, né? Depois o diabo, a gente tem que falar, está escrito, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Levou no monte, imagina um monte aqui, vamos no Monte Celedade, vamos ali, quem já foi no Monte Celedade? Pô, tu já viu ali? Eu gosto de ver Delmar, eu sou apaixonado por Delmar. Quem conhece Delmar? Um lugar lindo, eu gosto. Aí você pega ali a parte de La Jolla, vai para lá. Aí de lá você vê, lá de cima, quando o tempo está legal, vê Tijuana. Quem que gosta de Tijuana? Quer ir para Tijuana? Tem alguém que quer? Não? Olha lá. Ninguém, olha só, gente. Ninguém quer atravessar e ficar do outro lado. Mas dá para ver quando está tudo limpinho. Ninguém quer. Olha a verdade, olha só. O pessoal só quer o filé. Então, quando você vai no monte, de tudo. Então, ele conduz
Mostra, está aí o texto, né? Mostrou todos os reinos do mundo. Imagina um monte, uma visão específica, e mostrar o reino do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso de Satanás para o tinha fome, tinha sede, já tinha dado 2 chulapadas nele com a palavra que está escrito, porque Deus quer ensinar a gente alguma coisa especial. Olha o que ele falou, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestes culto, ou seja, só a Ele adorarás. Não dá para você servir a 2 senhores. Não dá para eu e você tentar servir a Deus e a mamão, as riquezas. Não tem nada a ver. Toda essa pressão, principalmente a vida da América, dólar para cá, e 1 por 6 ganha 1.000, 6.000, ganha 50.000. Jesus! Quase um infarto. A gente sabe que a gente precisa, Deus sabe tudo isso. O contexto aqui é onde está o nosso coração. Jesus repreende, na mesma hora, Deuteronômio, capítulo 6, por favor, Renato. 6, versículo 13, está lá. Está lá um corpo estendido no chão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Está aí a maneira, tudo isso aí é a palavra. Eu vou só fazer uma conectividade agora com a nossa real natureza, a natureza adâmica, a partir do pecado de Adão e Eva, o que acontece na nossa formação dali por diante. Todo ser humano que nasce, ele sai deformado no seu caráter. Ele sai deformado na sua estrutura emocional. Ele sai deformado com o corpo biológico já alterado, com consequências da morte. Porque Deus falou, se comeres, certamente morrerás. E a partir dali começam a acontecer as mazelas na raça humana. Que interessante, eu quero fazer uma conexão. Então eu vejo nessa grande passagem aqui, Deus nos dizendo que nossa força, resistência, força, tá? Estava com fome, precisava se alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nossa força, nossa resistência, resistiu a Ele, pois está escrito. Está escrito. Aí ele continua, então nossa resistência está escrito. Aí a nossa persistência está em permanecer firme em Deus e na sua palavra. Escuta isso, a maturidade espiritual vem com a prática da palavra, não com o tempo que você tem de batizado, ou tempo de igreja, whatever. A nossa maturidade, ela vem, eu passei 20 e tantos anos, eu posso falar isso documentado. Só depois que a ficha caiu, minha casa foi arrumada, meu coração foi arrumado. Minha vida voltou para o lugar. Deus começou a organizar a minha vida, me dar sentido para viver. Até os 29 anos de idade. Quem tem menos de 29 aí? Olha como é que você já ganhou tempo na vida. Olha que você está na presença de Deus, sendo alimentado pela palavra. Olha quanto tempo. Eu perdi muito tempo. Mas o tempo que eu tenho hoje está tudo na mão dele e vai ser usado para a honra e glória dele apenas. O culto da minha vida é para ele, a adoração do meu ser deverá ser para ele. E meu cuidado, meu dever com isso é continuar firme, me alimentando da palavra, é o que você e eu precisamos fazer. Precisamos entender isso. A maturidade só vem com a prática da palavra. Quanto mais palavra, menos apego às coisas desse mundo, da carne, os prazeres, whatever, etc, etc. Olha só que interessante. Você pode colocar para mim, eu vou fazer uma conexão. 1 João, capítulo 2, 15, 17. Olha que legal, amo essa passagem. Olha o que diz aí.
Parece que Joãozinho, após Jesus, madurão já, um senhorzão de 70 e poucos anos, lá na frente, aproximadamente, já escrevendo essas coisas. 1 João diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha Jesus, colocou lá naquela conversinha com o capiroto. Versículo 16, diz assim, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, oferendas de Satanás, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, e no mundo jaz o maligno, ele é o Senhor desse mundo. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam em Deus, no seu evangelho, na sua palavra, na sua glória, na sua provisão, na sua justiça. Olha o contraponto. Para mim, é a mesma coisa que acontece lá. Se eu ver os detalhes da tentação, estão aqui, ó. Está aqui uma conclusão básica do que Satanás é capaz de fazer. Botar dúvida na tua identidade. Pegar você em momento de fraqueza. É por isso que casamentos acabam. Situações são destruídas. Negócios acabam. Ministérios acabam. Quantos pastores caíram por causa da falta da palavra, de estar firme na palavra, e perderam famílias, colocaram coisas à frente de Deus. A Luciana sempre me pega, ela nunca me colocou à frente de nada na vida dela. Eu estou em segundo plano. Primeiro vem Deus, porque ela fala, se eu for fiel a Deus, se eu tiver a presença de Deus, Ele vai cuidar da minha casa. E se eu for fiel a Deus buscar, eu sempre vou cuidar dela, vou cuidar da casa, vou cuidar, assim vai. Então Ele é a prioridade. Porque Ele já fala isso, né? Olha, não fica ansioso por nada. Deixa essas coisas que eu sei. O Pai, né, ele fala com os discípulos, o Pai sabe tudo que vocês precisam, mas olha só, tem uma coisinha que eu quero falar para vocês, ó, do meu jeitinho. Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e tudo que você precisa vai ser acrescentado. Está aí, ó, isso é palavra. Depois de uma dessa aqui, que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vem falando do 25, chulepe. E aí chega no 33, aí no final ele fala, basta cada dia o seu mal. Já chegam os problemas do dia a dia. A palavra é demais. Então eu e você precisamos entender que é por meio da palavra que a autoridade de Deus é estabelecida na nossa vida. Quando eu vivo a palavra, há uma autoridade de Deus, o que chama, você tem uma unção, não pratica a palavra de Deus, qualquer um de nós aqui, do mais novinho na fé até o mais longo aqui na fé. A gente só é chamado para praticar a palavra. Quando a gente pratica a palavra, menos pepinos na nossa vida, ou pouquíssimos problemas. Ainda que Jesus fala, já chega os do dia a dia. Legal, né? Fala amém, gente, fala amém. Ninguém fala. Pau no lombo, pau no lombo dos filhos. Pauzinho. Olha aqui, ó. Isso aqui é a chinelada. É o chicote. Isso aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Mas não é aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Faz assim, ó. Aqui, ó. Deus quer mudar a tua vida hoje aqui, sabia? Deus quer mudar. Deus está quebrando os paradigmas para você, talvez. Ou você cresce ou você vai ficar bebezão. Ou você amplia sua fé, você vai ficar levando para qualquer vento de doutrina que Paulo vai falar. Você crê nisso, você estuda a palavra e, de preferência, sabendo a aplicação correta. Tem dúvida? Fala comigo. A gente ajuda, a gente está aí para isso. Amém? Glória a Deus. Então, é isso aqui. Uma das estratégias de Satanás, eu escrevi aqui, é sempre tentar enfraquecer a autoridade da palavra de Deus. Foi assim lá no Éden, foi assim com Jesus também no deserto. Então, acho que vai ser até o final da nossa vida. Até o fim, vai ter situações, haverão situações que a gente vai ter que enfrentar e ali com dificuldade, mas a palavra de Deus diz que, 1 Coríntios capítulo 10,
versículo 13 diz assim, Deus proverá. Não tem nenhuma tentação que Deus permite que a gente viva se Ele não prover o livramento para todas elas. Porque nesse processo, eu e você estamos sendo formados para enfrentar nessa guerra espiritual que é o mundo aí fora. E é uma batalha, é uma batalha. Só que lembra uma coisa, todos nós temos a carne. Eu e você, todos nós precisamos subjugá-las dia após dia. De vez em quando a gente escorrega, né? Mas Deus vai dar uns escape, mostra a palavra. Vem cá, filho meu. Pecou? Vem aqui. O que aconteceu? Ele já ensina. Vai, procura, pede perdão a Deus, procura a pessoa. Se ajuste. E ele, com o bálsamo dele, com a unção da palavra, com o espírito dele, com a paz, arruma. E deixa o resto na mão dele. Glória a Deus. Então, é isso. Olha que ele bota lá no versículo, o mundo e a sua cobiça, 17 ainda, tá? Estou voltando ali na 1 João 2, 15, 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus está dizendo, aquele que faz a vontade do meu Pai, olha, fica tranquilo, eu vou me manifestar em tudo isso. Eu vou me manifestar, eu vou cuidar, descansa em mim. A palavra é feita para a gente se alimentar e descansar. Quando você está bem nutrido, você pode ver, você está saudável, você tem força para caminhar, você enfrenta as situações da vida, sejam quais forem, você enfrenta forte, porque você está bem nutrido. Você vai para uma guerra bem nutrido, preparado, treinado. É isso. Olha o mistério aí. Palavra, mistério, palavra. Mistério, palavra. Fogo, vem, é bom, é maravilhoso. Mas é a palavra que sustenta. Porque eu conheci muitos estavam. Falta de palavra. Apagou. O fogo é mantido pela palavra. Presença de Deus, o amor, a chama, a vontade de adorar o Senhor, a vontade de buscá-lo, a vontade de crescer, a vontade de servir, é mantido por essa chama, né? Mantida, tudo isso, pela palavra de Deus. Aleluia. Já estamos terminando já. Os músicos podem vir. Legal, né? Fala assim, legal, né? Ai, Jesus. Coloquei aqui, portanto, mais palavra, menos carne. Igual, menos sedução pelas coisas do mundo. Vou repetir. Quanto mais palavra eu tiver, menos pressão a carne vai fazer eu ter pelas coisas desse mundo. Segundo, quanto mais palavra, mais vontade de Deus na minha vida. Quanto mais palavra eu tiver, mais conhecedor da vontade de Deus eu vou ter, mais conhecedor eu serei, e mais vontade de fazer eu terei. Aí eu coloquei aqui, mais fome e sede de agradar e adorar a Deus teremos. Jesus falando tudo isso. Não tinha nenhum apego pelas coisas desse mundo. Ele falou só ao seu Senhor. Diz para Satanás ainda, Deus é o teu Senhor. Só Ele servirás, só Ele o adorarás. Quanto mais palavra, mais fé e confiança. A fé vem pelo ouvir, estudar, ler a palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais fé e confiança em Deus. Resultado, mais perseverança e manifestação do poder de Deus em nossa vida. Quanto mais eu tenho palavra, menos apego às coisas do mundo, mais vontade de adorar a Deus, e quanto mais palavras eu vou ser conhecedor, as palavras, eu serei conhecedor da sua vontade, vou desejar fazer a vontade dele, e ele vai se manifestar. O que Jesus falou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado
por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Ele fala isso, que Ele me ama, aquele que me ama. Eu virei, manifestarei a Ele. Então, é palavra, é de coração. Você não precisa inventar nada. Já está pronto. Não se envolva com as coisas que vão roubar a tua paz, porque isso aqui gera paz, uma alegria, um contentamento. Você está numa guerra, mas você sabe que você vai sair vitorioso. Você está numa luta, você está numa necessidade, você sabe que Ele vai te prover. Você está numa angústia, você sabe que Ele vai te restaurar. É assim, não tem isso. É isso. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Quanto mais palavra, mais atitude. Quanto mais atitude, mais vida de Deus em nós. Quanto mais palavra, mais ações, mais vida de Deus em nós. Eu posso orar, você recebe o Espírito Santo, você é cheio do poder de Deus, você recebe um toque, esse poder você recebe. Mas, se você não ler a palavra, não buscar a palavra, não é isso que Jesus vai ensinar na parábola do semeador? Aí vem um coraçãozinho que está pegado às riquezas, a palavra não consegue criar raiz, porque ela está pegada às coisas desse mundo. Aí Jesus vai contando, né? Vai contando as que caíram à beira do caminho. Aí vem as aves, tira, palavra. Aí vai falando também daquelas que encontram um coração mais duro do que a rocha. Aí ela entra ali, bate, né? Começa a germinar alguma coisa, porque a vida no sol, a vida na água, no ar, mas não encontra o quê? Um solo. As raízes não podem se aprofundarem. Fica um coração seco, mas aquele que tem uma terra boa, uma terra fértil, esse coraçãozinho, a palavra entra, cria raízes, gera fruto e mais fruto, e a Bíblia diz que tudo na estação própria vai dando prazer. Deus te abençoe. Foi preciso, então, Deus levar Jesus, seu filho, para o deserto como homem, para ensinar a gente como a gente vai enfrentar os desertos da nossa vida, da nossa existência. Aleluia! Ele derrotou a estratégia de Satanás na humanidade por meio das Escrituras. Isso significa que também nós vamos derrotar por meio da palavra. Aleluia! Aleluia! Não há outro meio, não há. Questões como as necessidades físicas diárias que todos nós temos, a nossa identidade como filhos de Deus pela fé em Jesus e o nosso propósito, a nossa finalidade, a ganância por coisas e poder foram todas vencidas lá no deserto por meio da palavra. A gente está vivendo numa terra onde o deserto é manifesto, ou está representado em muitas coisas que você tem vivido, mas hoje a boa notícia é que Ele já deu a palavra, use-a. Eu posso usar essa expressão aqui, abuse e use da palavra de Deus.
faça o uso constante, usa mesmo. Sabe que você precisa, ó, ter uma iniciativa de ler a palavra, uma iniciativa pessoal, íntima, de conhecer a vontade de Deus. Você precisa fazer isso de uma vez por todas, senão a tua mente vai ficar, ó, sofrendo os perrengues desse mundo, em nome de Jesus. É isso. Aí quando vierem as circunstâncias, nós vamos responder segundo a vontade de Deus. Sabe qual é o resultado? Vitória. Foi o que Jesus fez lá, ensinando a gente. Sabe o que aconteceu depois do texto? Não, vou deixar para lá. Depois, Satanás o deixou e os anjos vieram, ó, e os serviram. Sabe qual é o papel dos anjos? Eles existem? Eles cuidam da igreja. São mensageiros, cuidam. É o papel. Quando a gente vai estudar profundamente sobre angelologia, o estudo dos anjos, é uma coisa maravilhosa, como a gente não consegue ver com esses nossos olhos naturais, mas pelo espiritual, eles estão cuidando da gente. É um livramento aqui, é uma situação aqui, é uma provisão. Eles estão servindo o corpo de Cristo, o corpo do próprio Jesus. Você acha que Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo? O mesmo anjo, os mesmos anjos serviram o corpo de Cristo. Serviram a Cristo, servirá também a gente. Já estão servindo. Você precisa se preocupar verdadeiramente em buscar na palavra de Deus todas as soluções para os teus problemas, porque elas existem, ou a solução está aqui, já está pronta para você. A palavra de Deus é clara: não devemos amar o mundo nem o que nele há. Em vez disso, devemos buscar uma transformação pela renovação do nosso entendimento, fixando os nossos olhos em Jesus. Romanos e Hebreus eu estou falando. E viver uma vida de obediência a Deus por meio de Jesus, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. Que Deus te abençoe, que você saia daqui, sabe, pronto. Se existe uma coisa no mundo espiritual, que está escrito lá em Efésios capítulo 6, é a palavra que ela é o quê? Ela é a espada do Espírito. Toda e qualquer intenção das trevas vai ser destruída pela palavra. Quando você embanha a palavra, ó, esse é o contexto. A gente vence as nossas fraquezas, os nossos dissabores, as nossas mazelas por meio da palavra. A palavra assim, ó, calma, pede perdão, baixa a bolinha, reconheça as suas falhas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Parábola do semeador, seu coraçãozinho, sua vida. Legal, né? Oh, aleluia. Curve a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi ministrada. Leva a gente, Senhor, a viver isso, a crescer nisso, a experimentar isso em todas as áreas da nossa vida. Como eu preciso, o Senhor conhece muito bem as minhas limitações, o Senhor sabe quanto eu preciso. Ajuda-me, Senhor, no nome de Jesus. Quão limitados somos, mas o Senhor não abre mão da gente em hipótese alguma. O Senhor já nos instrui pela sua palavra. Seja exaltado, ajuda-nos, no nome do Senhor Jesus. Leva a gente, Senhor, leva a gente a buscar o Senhor mais e mais, de verdade, com todo o coração, em nome de Jesus. Senhor, leva a gente a tirar os olhos
da riqueza da forma errada, do apego às coisas que não provém de Ti. Mas leva a gente a viver as riquezas que estão ocultas em Cristo Jesus, para que a gente possa viver plenamente a vida abundante que o Senhor separou para a gente. Louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus. Não há como amadurecer na fé sem ter uma vida com as Escrituras, tá? Não dá. É o ponto principal dessa mensagem. Não dá para você amadurecer nas batalhas da vida se você não viver com as Escrituras, com a sua palavra. Que Deus te abençoe. Quantos músicos vão estar ministrando alguma coisa? Não vão embora não. Vou fazer uma oração final. No nome de Jesus.